presença do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado aqui na nossa aula. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, Elizabeth, pregadora de hoje à noite. Fique à vontade. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade. Está me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né, por mais essa aula, mais esse aprendizado e esse exercício. Então, vamos começar. Liga a câmera, irmã, por favor. Testei, né? Testei. Beleza. A câmera dela tá ligada. Deixa eu ver. Tá. Tá ligada, a câmera dela tá ligada. Tá dando para me ver? Tá sim. Tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. A paz, né, amados irmãos, a paz do Senhor a todos nós, nesse momento em que nos paramos um pouco para refletir sobre a palavra do Senhor, e nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que está em Filipenses 4, né, 4 nos versículos de 6 a 7, e foi intitulado, né, como tema, ansiedade não, confiança sim. Mas antes de prosseguirmos, eu convido todos aqueles que puderem, tiverem condições de abrir as suas Bíblias aí, seja online, seja, né, a Bíblia mesmo, para a gente fazer a leitura do texto que nós vamos estudar nessa noite. Então, Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Pedimos a direção do Espírito Santo para conduzir essa reflexão, essa meditação da tua palavra. Nos entregamos totalmente a ti, eu me entrego totalmente a ti, totalmente dependente do teu Espírito Santo, para que aquilo que for me falado, ó Pai, seja realmente, meu Deus, algo que nos edifique. E assim nós oramos, confiando na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, o tema, né, escolhido foi esse: ansiedade não, confiança sim. E algumas estatísticas, né, revelam que 50% de toda a população que procura ajuda médica, consultórios, a queixa principal é a ansiedade. E disse também, algumas estatísticas revelam que a ansiedade, ela, como diz o Hernandes Lopes, ela é democrática. Ela não, todos participam, de crianças, adolescentes, jovens, né, adultos, idosos. Então, é um problema que está bem presente nessa geração. Mas a ansiedade, ela é um problema bem falado na Bíblia, bem esclarecido até, e a gente pode ver a ansiedade desde Gênesis, lá no início mesmo, porque até compreendemos, né, que todo o mal que veio sobre a humanidade, ele realmente nasceu lá em Gênesis, né, com a queda do homem. E aí a gente vê até os irmãos de José, lá Gênesis 42, 21, versículo 21, vê eles nessa angústia, nessa ansiedade, com medo, né, sentindo culpa, medo do que aconteceria com eles, né, com a reação deles, porque eles estariam passando aquela aflição, aquela angústia. Então não só em Gênesis, mas até, né, toda a Bíblia e na nossa realidade. É um problema do passado, do presente, né, de todos os tempos enquanto estivermos nessa terra.
Mas tem uma boa notícia, né? Não é só o que está ruim, que está escrito sobre ansiedade. Tem também os bons conselhos da palavra do Senhor, as alertas, os ensinamentos, as convocações. E como lemos nesse texto de referência, diz o quê? Que nós temos aí a receita, né? Para dizer não à ansiedade e sim à confiança. E quando nós apresentamos tudo diante de nosso Deus, certamente nós seremos premiados com a paz. Então, nós vamos ver alguns pontos, né? Eu vi que alguns textos, escolhi alguns textos, que pode nos ajudar a refletir um pouco mais sobre como dizer não à ansiedade e sim à confiança. E o primeiro deles é que nós podemos dizer, né? Dizer não à ansiedade é dizendo não às preocupações e sim às providências divinas. Um texto que está escrito em Lucas 12, no 25 e 26. Ali a gente vê um homem preocupado em receber a herança terrena, pedindo Jesus para que o irmão dele, né, desse da herança dele. E Jesus traz todo o contexto, fala que essa vida terrena, né, não é aqui a nossa maior preocupação, que os nossos tesouros devem ser guardados para a vida eterna, juntados. E Jesus aproveita dessa situação e conversa com seus discípulos sobre isso. Jesus ensina ali os seus discípulos, né, a como não se preocupar, que nós já sabemos que a palavra preocupação, né, ela é bem com esse prefixo pré, né, que vem de preocupar antes, que indica isso, né, uma preocupação prévia. E Jesus conversa com seus discípulos, explica para eles, olha, não andeis ansiosos, né, com o que comer, com o que vestir, olhar os lírios do campo. Então, Jesus aproveita, né, toda aquela estratégia que Jesus já tinha de ensinar com a natureza. E ele fala, olha, veja como eles se vestem, né, em algumas, nos outros textos, que os 3 outros evangelhos que narram essa passagem, então eles veem Jesus claramente explicando, olha, vocês não podem fazer nada, vocês não podem acrescentar um côvado, né, à sua vida, não podem aumentar a sua estatura, né, estou aqui já parafraseando. Então, por que andar preocupados? Para quê? Então, assim, essa conversa que Jesus tem com eles, Jesus está falando, diga não à ansiedade. Mas confie no nosso Pai que providencia todas as coisas, nosso Criador, nosso Redentor, o nosso Salvador, que tem cuidado de nós não só com as preocupações dessa vida, mas nos dando a alegria, a certeza da vida eterna, que é o nosso lar, onde nós não teremos essas preocupações. Uma outro texto que nos traz também uma forma de dizer não à ansiedade, sim à confiança, é o controle das nossas emoções. E como? Salmos 42, alguns teóricos dizem que é, né, a continuidade do Salmos 43, que eles são um salmo só. Então, ali o salmista diz, olha, vou ler aqui só um pouquinho, né? O salmista, ele conversa com ele mesmo. Ele fala, olha, por que está abatida a minha alma? Por que se preocupar? Espera em Deus. Né? Todo o salmo vai trazendo essa conversa. E o Hernandes Lopes, ele tem um sermão chamado Quarentena da Alma. Eu acredito que ele fez isso no início né? Ele escreveu esse sermão e pregou no início da pandemia, quando ele fala sobre isolamento que nós vivemos, esse, né, isolamento, esse confinamento, é um tempo de nós conversarmos com a nossa alma, né? O espelho, nossa alma com o nosso espelho, saber, indagar, perguntar, por que você está abatida? Né? Por quê? Cadê? E o momento que nós dialogamos conosco, né, que o salmista lhe dialoga, ele começa a se conhecer. Então, controlar, conhecer a nós mesmos, é uma forma de controle das emoções. E, principalmente, conhecer de onde viemos, né? Ou de onde, quem nos criou, quem nos fez e para onde iremos. Ter convicção daquele que nos trouxe, daquele que nos trouxe até esta terra, né? Para proclamarmos as virtudes da maravilhosa luz, está cuidando de nós, que já determinou os nossos dias.
Então, no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento, desse convívio, né, mais dentro de casa, a gente percebe que é um momento da gente conversar mesmo com as nossas emoções. Até porque, às vezes, os conflitos até se afloram mais, né, em pessoas que já ficam fora, que trabalham o tempo todo, que agora estão ali, trabalho remoto, acompanhando filhos. Então, tudo isso é um momento de conversarmos conosco e saber como estamos. Como estamos. E como diz o meu pastor de vez em quando, né? Se precisar, procurar ainda ajuda de um psicólogo, porque a ciência também veio para nos ajudar. Então, é mais essa conversa com você. Mas essa conversa, ela não vai parar só com você ou comigo. Essa conversa nós faremos com aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que conhece a gente de uma maneira, que nos conhece tão profundamente, que nós podemos conversar com ele. No hebraico, a palavra esperar significa, na origem, silêncio. No meio dessa conversa, né, temos essa conversa com o Espírito Santo, ficarmos em silêncio. E conversa, já diz, né, é uma ida e uma volta. Eu falo, alguém escuta. E no meio do silêncio, dessa espera, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Então, é um momento de quê? É um momento de reflexão, de nos firmarmos. E o terceiro ponto, o terceiro texto que eu trouxe aqui, é uma outra forma de dizer não à ansiedade e sim à confiança, é manter uma fé tenaz, uma fé firme, forte. E o texto que traz essa referência é o texto de Mateus 17, 20 e 21. No momento que Jesus estava ali na Galileia, conversando com seus discípulos, mais uma vez também, após os discípulos estarem angustiados, preocupados, porque eles não conseguiram expelir, né, ou expulsar o demônio de um menino. Eles estavam angustiados. E Jesus, como ele sempre aproveitava a natureza para ensinar o espaço, e na Galileia, segundo a localização, a geografia, ela é formada por rochas vulcânicas. Então, assim, essas rochas vulcânicas, o terreno é rochoso, né, claro, rochas vulcânicas, e essas rochas, elas vão se juntando umas das outras e formando os pequenos montes. Então, Jesus aproveita aquele cenário todo, e a árvore, a mostarda, então Jesus fala para eles no texto, olha, vocês não conseguiram, porque se vocês tivessem fé, tamanho de um grão de mostarda, né, vocês transportariam esses montes. E eles não puderam fazer. E voltando nessa a questão dos montes e do grão de mostarda que Jesus usa para ensinar os discípulos, é que esses montes são pequenos montes. Segundo o estudo, a professora que eu pesquisei, são pequenos montes formados por essas rochas vulcânicas que são bem menores, 5 vezes menores do que o ser humano. Mas são montes porque tudo em Israel é muito pequeno, né? Como a gente sabe que o mar não é aquele, né? O mar da Galileia e o Rio Jordão são todos pequenos. Então Jesus olha o que acontece em volta dessas rochas vulcânicas. A semente da mostarda cai, ela aloja debaixo dos montes, desses pequenas rochas, e mesmo debaixo da pedra, como qualquer semente que a gente conhece, ou que eu conheço, né, abaixo da pedra, ela morre, ela não resiste. E a mostarda não, ela, debaixo da pedra, ela resiste, ela floresce, ela cresce. E nesse momento que ela vai crescendo, ela é firme, ela não desiste, ela é indesistível. E ela vai empurrando esses pequenos montes. E o que acontece? Jesus usou aquele cenário para ensinar aos seus discípulos. Se vocês estiverem como esse grão de mostarda, que caiu debaixo desse monte, dessas pedras, e cresceu e floresceu, né? E a estrutura da árvore, ela cria raízes profundas, e ela consegue empurrando esses montes, e ela transporta essas rochas. E ela ela tira essas rochas do lugar, essas pequenas rochas. E Jesus fala, olha, se vocês tiverem, vocês vão dizer, mas essa fé tenaz, essa fé que faz o impossível, ela exige que vocês jejuem, né? Busquem,
porque é uma fé tenaz, é uma fé firme, determinada. Então, uma forma de dizer não à ansiedade e sim à confiança é conhecermos, é buscarmos entender, conhecer a palavra do Senhor, é começar a entendermos o que Jesus está dizendo para nós e mantermos-nos firmes. Firmes como? Firmes na busca, como diz o texto, nas súplicas, nas orações de graça, né? Nas ações de graça. Firme ali, conhecendo, deixando toda a nossa preocupação nas mãos do Senhor, não nos isentando da responsabilidade de trabalharmos, de nos organizarmos, de nos manter, né? Como bons mordomos daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, nosso salário, né, aquilo que nós temos para nosso mantimento. Controlar, nos conhecer, controlar as nossas emoções, nos conhecer e saber que somos o templo do Espírito Santo do Senhor, que Ele não está longe, Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele está conosco 24 horas, não precisa marcar consulta. E também ter essa fé tenaz, capaz de remover os montes. Não deixar que a semente da fé morra abaixo de nenhum monte, de nenhum problema, mas nos mantermos inteiramente firmes no Senhor. Então, e ainda temos, né, como eu disse inicialmente, o texto diz que nós temos o prêmio, a paz que excede todo entendimento. Aquela que ninguém entende, porque nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de pessoas morrendo, parentes internados, nossos grupos de orações lotados, de intercessão, oramos o tempo todo, não sabemos se vai chegar à nossa casa, se perderemos alguém, mas nós temos a fé e ainda somos a luz neste momento, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão extremamente ansiosos, até porque a ansiedade, segundo alguns conceitos, é o estrangulamento da alma. É aquilo que você não controla mais ou não domina e precisa de tratamento, né? Ou então, como também, né? Aquilo que você sofre por não confiar. Nesse momento de pandemia, nesse momento é a hora mesmo de nos firmarmos, de entender, de dizer, Senhor, estamos aqui. Dizemos sim à confiança que temos em Ti, seja nesta vida, como na outra, porque sabemos que vamos morar com o Senhor. Não temos dúvida. E assim, em nome de Jesus, espero ter, de alguma forma, transmitido essa palavra do Senhor, que eu creio nessa palavra. E daí, vamos assim encerrar, ainda convido os irmãos para a gente fazer mais uma oração. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela essa palavra, Senhor. Pai, que nós consigamos, ó Deus, todos os dias, todos os momentos, permanecermos firmes ao Senhor, com uma fé tenaz, Pai. Também, Senhor, nos colocando as nossas limitações e fraquezas diante de Ti todos os dias, ó Deus. E confiando no Senhor, meu Deus, nesta vida, também na outra, Pai. Obrigado, meu Deus. Nos ajude a nos mantermos firmes, dizendo todos os dias e todas as vezes, todos os momentos que forem necessários, não à ansiedade, e sim à confiança no Senhor, que é o Deus de toda paz. Nós oramos assim, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Pronto, acabou, gente. Muito bem. Vamos lá, bem pessoal. Leve. Quem quiser falar, o Joeni já levantou a mão. Fica à vontade, Joeni. Algumas pessoas. Gente, vai devagar. Glória a Deus. Ela começou um pouquinho nervosa, como qualquer um que estivesse no lugar dela, mas depois ela começou a mergulhar no texto. O Espírito Santo tomou ela de uma forma, foi algo tremendo. Depois ela deu o tema para a mensagem e deu uma pincelada na introdução. Aí, depois, ela deu algumas referências dos textos bíblicos e ainda deu uma definição da palavra esperar no hebraico. Glória, hein? Significa silêncio. Eu não sabia, aprendi hoje. E foi uma mensagem atual, para os nossos dias atuais.
Parabéns, irmã. Deus abençoe. Obrigada. Toda glória ao Senhor, do Senhor. Vem com... Amém. Vera? Olá, boa noite, a paz do Senhor. Elizabeth, quero te dar uns parabéns. Gostei muito da energia, né, da transmissão. Quando você está ministrando, você transmite confiança, transmite que você é uma pessoa de fé, né, que você realmente crê no que você está falando. Isso me dá, assim, eu gostei muito da sua ministração. E também você ministrou sobre um tema muito atual. Hoje, muitas pessoas estão aí com depressão, estão pedindo ajuda, né? E está realmente precisando de uma palavra como você falou. Muito pertinente, muito boa, gostei muito, me falou muito ao coração. Obrigada por você ter trazido essa palavra, viu? Amém. Obrigada. Amanda? Opa, parabenizar aí a colega Elizabeth, a irmã. Foi uma bênção. Fui muito ministrada também, porque é um tema relevante, né, nesse tempo, e especialmente para o momento que eu estou vivendo agora, específico em casa, né? E consegui pegar bem o tema, os tópicos. Gostei muito da ministração, gostei mesmo. Fui muito ministrada. Parabéns. Obrigada. Alguém tinha levantado a mão e depois acabou abaixando? Só que eu não gravei. Quem foi? Mais alguém? Ninguém? Felipe? Elizabeth? Opa, eu vou falando. Beleza, depois é Elizabeth Cunha. Então, Elizabeth, controlar o nervosismo não é tão fácil. Até eu tenho essa dificuldade. Eu acho que um copo de água aí para te ajudar seria bem interessante, até mesmo controlar também a questão da respiração. Ainda não descobri ainda, o segredo ainda não. Até hoje eu tenho essa dificuldade ainda. Mas eu achei interessante o texto e o tema, né? O tema é atual. Eu confesso para você, eu também tenho um pouco de ansiedade, né? Quando falo assim, vou resolver alguma coisa amanhã, às vezes eu perco o sono. Mas, assim, você não trouxe só a questão da ansiedade, mas também levou como é que a gente deve ser direcionado, né? Através de Jesus. O apóstolo Paulo fala que não andeis ansiosos, né? Antes de colocar tudo em súplica, em oração, justamente pedir a direção do Senhor, né? E eu peço a Deus para que continue te abençoando. Eu acho que você foi um pouco rápido, né? Também a questão dos pontos, mas isso, como se diz, deu para entender e absorver bem do texto, tá? Então, o mais interessante para quem está ouvindo, ele precisa compreender aquilo que, né, está sendo pregado. Né, e eu compreendi. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vai lá, Elizabeth, xará da pregadora. Fica à vontade. Graça e paz. Achei o tema bem atual, bem relevante. E uma coisa que me impactou, que foi bem positivo para mim, foi ela ter buscado a questão do grão de semente, da rocha, do terreno, como é isso, como era isso na época de Jesus, como se faz essa analogia entre se dizeres a esse monte, vá que se tiver fé, né? Eu achei muito interessante ela trazer esse contexto, essa explicação. Fica bem mais fácil para entender
para compreender. É um texto que é difícil, né? Parece que deu uma travada, né? Pronto? Tem mais? Travou? Deu uma travadinha no finalzinho. Deu para entender ou travou? Ah, tá. Não, eu achei muito interessante. Eu acho que traz a compreensão para quem não tem tanto entendimento e tenta compreender mais os textos bíblicos, né? Trazer ele no contexto histórico. Ok. Muito bem. Obrigado, Elizabeth, por sua contribuição. Mais alguém? Vai lá, Ivan. Fique à vontade. Foi um tema interessante, muito pertinente, né? Para esse contexto que estamos vivendo. Ela buscou fazer essa contextualização acerca do monte, acerca da semente, o nervosismo, né, que às vezes fez ela tropeçar nas palavras. Eu acho que por causa, de repente, da plataforma, e você está olhando aqui, né, no rosto das pessoas, de repente, se olhasse para a câmera, né, ou tomasse um golinho de água ali, né, de vez em quando, e dava uma melhorada, porque a ansiedade, né, o nervosismo faz a gente tropeçar nas palavras. Trouxe uma mensagem, né, interessante, que, trazendo também respostas, né, para esse contexto, né, dessa confiança acerca da fé, né, e quero parabenizar que você conseguiu não te colocar como exemplo. Achei que ninguém fosse comentar, né? O Usou nervosismo todo você é como esse. exemplo, né? E isso é um avanço, né? Como eu com esse vício de linguagem, às vezes eu fico, né, e eu fico me corrigindo, tudo é um processo. Então, quero parabenizar que você conseguiu superar, né, hoje, e vai conseguir estar superando isso aí, dia após dia, né? Foi uma mensagem, né, eu considero uma mensagem relevante. Eu vejo que não utilizou do tempo todo, você poderia ter explanado mais nos pontos aí, eu acho que, de repente, pela preocupação do pouco tempo, você foi mais sucinta, mas passou a mensagem. É isso aí. Muito bem. Mais alguém? Tem que acabar, né, professor? Eu, professor Leuzeni. Fique à vontade, Leuzeni. Então, assim, como estamos aqui para aprender, e eu acho que a Elizabeth, ela foi, assim, muitíssimo bem, né? Só faltou deixar a câmera mais focada no rosto dela, né? Porque às vezes ficava na metade do rosto. Se tiver que levar uma palavra, assim, online, vai ter que ajustar a câmera direitinho, né? Mas, assim, estamos para aprender, você está aprendendo, e, assim, você falou muitíssimo bem, e tocou meu coração. E, assim, por ser também pouco tempo, né, como a Ivan falou, fica até difícil de falar mais coisas, mas você conseguiu colocar no tempo recorde aí, né, e falar conosco, e, sim, foi bom. Eu estou aprendendo, então, assim, não tem nem como eu falar muita coisa, né, se você acertou ou errou. Mas, assim, para mim foi bom e eu consegui, assim, ministrar o meu coração. A questão da palavra esperar em hebraico, que significa silêncio, eu gostei muito disso, não vou esquecer. E também quando a frase que você falou, assim como o grão de mostarda não deixe a sua fé, assim como o grão de mostarda, não deixe a sua fé morrer debaixo dos obstáculos. Isso falou muito forte, porque todos nós enfrentamos dificuldades, lutas muito grandes, que às vezes quer realmente sucumbir à nossa fé. E essa frase, assim, acho que eu não vou esquecer ela, vou deixar ela anotada, viu? Amém. Então, assim, Glória a Deus. Eu
creio que o Senhor te usou sim. Talvez de uma forma simples, porque assim, a gente for analisar tecnicamente, vai ter muitos pontos que vai ter que melhorar, mas na forma simples que você levou, do seu jeito, como aprendiz, né, você conseguiu transmitir muito bem para a gente a palavra. Eu gostei muito. Parabéns, Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Mais alguém? Jadete? Boa noite, colegas. Estão me escutando? Sim. Bom, eu acho que a maioria dos colegas já pontuou aquilo que eu tinha colocado aqui como ponto para falar para a Elizabeth, mas eu não poderia deixar de te parabenizar, Elizabeth, porque estar desse outro lado não é fácil. Esse controle do nervosismo, você falou de um tema de ansiedade, e é difícil para a gente que está nessa posição controlar essa ansiedade com tanta naturalidade. Eu acho que nós estamos aqui para aprender e para crescer. Então, acho que as pontuações de cada colega, como vai vir agora do pastor Danilo, do professor, vai te ajudar muito, porque estar à frente e falar e ministrar não é fácil. Em termos de técnica, acho que o professor Danilo vai poder pontuar mais algumas coisas. Lógico que existe sempre algo a melhorar, sempre algo a acrescentar. A questão do nervosismo, do focar na câmera, a questão das palavras, a questão de controlar o tempo. Eu acho que, igual o professor falou nas aulas passadas, é com a prática, sabe? Com o estudo, com analisando, buscando, que as pessoas conseguem avançar. O Eduardo estava aqui escutando, ele já estava falando, isso. Eu falei, não, isso aí é contigo, eu não tenho nada a ver com isso. Diz para ele falar, nem ajusta. Não, ele saiu. Então, assim... Fala para ele me mandar. Então, ele já está com mais... Está um pouquinho mais de experiência. Então, assim, mas, de uma forma geral, foi uma mensagem simples, mas uma mensagem pontual, em todo o contexto que nós estamos vivendo, não só a questão de pandemia, mas a questão da ansiedade é algo que todos nós passamos por uma situação ou outra, a gente está vivendo dessa forma. Mas parabéns, continue firme, que eu sei que o senhor vai ter muita coisa para te ensinar e para fazer com que você compartilhe com outras pessoas. Amém. Mais alguém? Não, né? Okay. Chega. Então, pode falar um pouquinho, professor? Pode, lógico. Gente, eu tive que vencer 3 problemas. Primeiro, eu sou professora, né? Ontem iniciei minha primeira aula do mestrado na UFT. Eu sei que eu vou ter que aprender muito mesmo, né? Porque agora eu sou professora mestranda, né? E ainda, isso é uma bênção que Deus me deu. E também, quem já conviveu comigo, não sei se o Felipe lembra, eu tenho uma maior dificuldade com câmera e com fotos, mas eu chamei meu filho, que ajeita para mim, ele falou, não, mãe, a câmera do notebook realmente está ruim. E outro desafio é que eu falo bastante, eu dou aula para nível superior, então eu falo muito, e falar pouco aqui foi difícil demais, porque eu tenho 1 hora, inclusive vou pregar na outra quarta, acho que posso pregar essa palavra, posso? Porque aí eu vou detalhar, vou falar, eu tenho muita familiaridade com o microfone, eu me sinto segura com ele. Então, acho que eu vou usar essa palavra, vou ver se vai ser mesmo. E daí também outra coisa, são 3 coisas, e não me colocar, professor, eu não penso em outra coisa, além da batalha sangrenta grande, que eu não esqueço da aula, de tentar entender por que não devo levar. Olha, eu não coloquei minhas experiências, nenhuma, mas eu me treinei para isso. Eu pedi Deus, falei, Senhor, eu estou numa aula, mas se eu colocar, eu vou acertar na próxima, porque eu não desisto. Agora, essa questão, por exemplo, inicialmente, tinha alguém sorrindo, e eu sou nervosa, eu estou num período de abstinência, eu estou deixando ansiolítico e eu vivo tomando choque no corpo.
Então, eu estou passando por vários processos. Então, eu tive que vencer muito para falar aqui. E foi uma vitória para mim. Estudar, ter tempo, né? Mesmo a aula trabalhando e tudo. E hoje eu vim para o meu quarto e falei, eu não quero saber de servir de nada. Eu vou preparar a minha tarefa, porque se fosse a aula do mestrado, eu ia ficar 2 dias trancada. Minha palavra é superior a tudo isso. Eu amo ministrar a palavra do Senhor. Tenho amor pela palavra do Senhor, Então, assim, eu não coloquei isso na ministração, eu estou tendo essa conversa com vocês para vocês verem que toda ministração que eu faço, eu coloco minhas experiências. E aí, pastor, professor, eu quero dizer para o senhor que, e para os colegas também, o fato de você estar aqui, eu já tenho dificuldade com câmera, agora que eu estou me achando bonita, princesa do Senhor, né, que eu tinha a maior coisa, nem foto eu tirava. Então, são muitos desafios. Quando você está aqui na câmera e alguém sorri, por exemplo, alguém sorriu, conversou, acho que com alguém, e eu me desestruturei toda. Mas aí eu tirei mais os olhos e comecei a não sei nem para onde eu estava olhando. Mas eu falei, eu vou levar a mensagem. Então, a gente, né, assim, no meio da igreja, a gente prega, conversa, até eu mesmo converso às vezes, na hora da ministração, mas aqui foi muito, muito, muito mais forte, né? E a água, eu pensei em pegar, até porque eu uso máscara o dia todo e minha voz ainda fica pior, ainda terrível. Mas eu falei, 15 minutos, vou ter que beber água? Vou não. Eu vou fazer sem beber água. Mas, enfim, professor, o que eu fiquei pensando? Em todas as pessoas que eu gosto muito de ouvir, pregadores, meu pastor, alguns irmãos, e fui refletir sobre quando eles falam, né? Alguns destes falam de experiências pessoais. Então, eu fui pensar, eu falei, agora eu sei. Realmente, dá aquela impressão de triunfalismo mesmo. Eu posso, eu consegui. E isso mexeu muito comigo, professor. Porque eu falei, Senhor, eu quero aprender, porque eu sei que eu sou chamada a pregar a palavra, gente, eu sei. E eu preciso me preparar. Eu preciso aprender. E eu tenho falado de Deus. Porque se eu não morrer, Cristo não vai viver em mim. Eu preciso morrer, gente. Em todos os sentidos. Então, essa aula, assim, desde a outra, professor, fala com Rosivânia, com Joelma, o senhor tem que me orientar lá no PCC, escatologia, eu vou falar sobre escatologia, não sei qual tom específico, mas, assim, eu tenho esses desafios de todos os dias. E obrigado, já falei muito, né? E obrigado mesmo, ore por mim, que eu vou orar por todos nós. É isso. Posso falar rapidinho? Pode. Quero até me justificar que quando ela começou a falar, não sei se fui eu que ela viu sorrindo, mas é que minha filha mandou um áudio para mim, e aí eu estava ouvindo, eu passei o dia todo sem poder falar com minha menina, que ela estava trabalhando. Ela mandou o áudio, eu sorri aqui do áudio dela e mandei a mensagem, estou em aula. E se foi não foi você não, porque eu acho que eu olhei muito para a senhora. Para depois. Foi não. Não tenho eu nem vou me lembrar assim, então. Estava sorrindo o áudio da minha filha. Mas quero parabenizar também, né, pelo visual, né? Ela se preparou para esse momento, tá de parabéns, porque hoje ela apareceu, porque eu ficava intrigada, quem é esse planejamento e recursos, né? Hoje eu estou vendo, né, sua face, e isso é muito bom, a gente poder ver o rosto dos colegas, né? Então, era isso que eu queria falar, que realmente você preparou a mensagem, preparou o visual, preparou tudo, para estar aqui trazendo o seu melhor, melhor de Deus para nós, tá? Amém, obrigada. É isso aí. Ok, pessoal. Pregar sempre será um grande desafio. Nós melhoramos, nós avançamos, e o Senhor se vale dos nossos esforços para a glória do nome dEle. É o que eu já falei em uma das aulas aqui, orar et labutare, orar e trabalhar, a ação de Deus e a ação do homem. E como a Elizabeth falou, ela separou um tempo, nós percebemos isso, né, que ela se dedicou a escrever o sermão, ela usou palavras concernentes ao texto, à interpretação, como já foi falado aqui, né, usou o termo original da palavra, fez uma contextualização de como uma rocha, a semente se porta,
e foi trabalhando com esmero e dedicação. Isso foi perceptível. O que os irmãos falaram está caminhando na mesma direção, né? Eu caminho na mesma direção. O tempo, lógico que isso influencia bastante, né? Se a gente sabe que nós temos pouco tempo, então nós aceleramos mais para dar conta. Eu lembro que eu preguei, dando um exemplo aí, Elizabeth, tá vendo? Até quando eu fui começar a falar, eu já pensei, poxa, o pessoal vai pensar assim, o pastor está falando dos exemplos dele, né? Eu lembro que quando eu preguei, teve tradução, e o pastor, que eu só fiz isso uma vez na vida, né? Preguei para um auditório que tinha uma outra língua, e então eu tive que pregar em português e ter que ser traduzido, né? E eu lembro que o pastor que me convidou, ele falou, olha, a tradução, se você prega tanto tempo, você tem que contar que metade do tempo que você prega é dedicado para a tradução. Então, você vai girar em torno do tempo que você vai pregar, mais a outra metade, ou até mesmo o dobro. Essa mais ou menos o tempo aí que alguém pode usar, né? E eu lembro que eu tive que até acelerar, né? Na minha fala, e depois a esposa do pastor até comentou que o tradutor teve que se virar para ter que me interpretar, né? Foi meu intérprete, e conseguir comunicar para o público-alvo, para a minha audiência, para os meus ouvintes, e ainda assim prestar atenção no que eu estava falando, né? E de forma acelerada, a mente tem que estar também pensando em uma língua, depois indo para outra língua, enfim. No final das contas, eu percebi também com a fala e a avaliação exterior que eu fui um pouco acelerado. Então, o tempo influencia, tantas outras questões influenciam. Mas eu gostaria de dizer que a Elizabeth, ela se comunicou bem, como os outros irmãos que também pregaram, e conseguiu cumprir bem o desiderato diante das avaliações que já foram feitas aqui. Eu não quero ficar chovendo no molhado, né? Além daquilo que eu falei, é pertinente a fala dos irmãos aqui. Ok? Parabéns, Elizabeth. Deus continue abençoando a sua vida. E não ouvi mais o resto. Depois eu vou ouvir de novo, para eu melhorar. Tá bom. Obrigada, gente. Tá ali Chega a gravação. Okay. Deus abençoe. Tá bom? Amém. Posso Pessoal, pregar esse aqui, professor, na quarta-feira? Sim, É no culto sim. de oração. Que aí eu Pode, vou com detalhar, certeza. porque lá eu tenho 40 minutos. Tá? Ok. Tá ótimo. Deus abençoe. Muito bem, pessoal. Nós vamos hoje estudar um novo tipo de sermão. É o sermão textual. Alguém gostaria de... Eu fiz essa pergunta, né? Em relação ao sermão temático, e eu gostaria de fazer a mesma pergunta, mas agora para a outra classificação de sermão, que é o textual. Alguém poderia me explicar, dizer o que é um sermão textual? Alguém sabe? Bom, o sermão textual, professor, ele traz um texto e os temas são as divisões desse mesmo texto, né? Falando assim sucintamente, né? Então, vem o tema, né? E esse tema é derivado desse texto, deve ser utilizado um texto pequeno, né? No máximo, aqui o autor diz no máximo uns 4 versículos, né? E o texto é esse texto que controla os pontos, ou seja, nós tiramos os pontos de dentro daquele texto. Ok, muito bem. Boa classificação, e é isso mesmo. Os pontos, eles seguem dentro da naturalidade do texto, né? É uma divisão natural do texto dentro de uma sequência textual.
Muito bem. Você classificou bem e falou com propriedade o que significa sermão textual. É isso mesmo. Então, para que a gente possa caminhar naquilo que já foi dito, de forma assertiva, a definição do sermão textual, segundo James Braga, é que é o sermão que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. E aí a Ivan falou sobre 4 versículos, e é isso mesmo, né? 3 a 4 versículos. Então, tem sermão textual em cima de um versículo, um sermão textual em cima de 2, normalmente 3, indo até no máximo 4. Então, os teóricos do assunto acabam colocando essa definição, essa classificação, e também colocando o texto como sendo uma pequena porção. Então, cada uma dessas divisões é usada como uma linha de sugestão, e o texto fornece o tema do sermão, é o próprio texto, e diferentemente do sermão temático, onde você faz uma abordagem a partir do todo da Bíblia, o sermão textual você foca no texto, em um texto curto. Então, nós temos um tipo de discurso que é diferente do textual, do temático, e a ideia da diferença básica é que do temático você parte do tema, e o textual você parte do texto. Por isso é que eles têm essas classificações. O exame dessa definição, portanto, de um sermão textual, deixa claro que as linhas principais de desenvolvimento são tiradas do próprio texto. E então nós temos um esboço principal que vai se manter estritamente no texto, no limite do texto. Então, nós não vamos partir de uma conjectura, partir de outro texto bíblico, partir de uma porção maior, colocar pontos que não estão ali no texto. Então, nós temos que construir uma linha dos versículos bíblicos, a partir, então, daquela perícope, que é uma perícope curta, né? E então encontrar ali naquela perícope os pontos. E o tema também. Os autores de livros de homilética não definem especificamente a extensão da passagem, né? Porque um fala de um versículo, outro fala de 2 versículos, mas um consenso geral é de que nós podemos ir até 4, no máximo de 3 ou 4, né? A segunda parte da definição do James Braga, que fala que o texto é usado como uma linha de sugestão, é porque nós seremos sugestionados dos pontos a partir daquele texto, e o tema também é focado naquela porção curta. Então, enquanto no sermão expositivo, que nós ainda estudaremos em Homilética 2, você pega uma perícope bem maior, o sermão temático é um versículo, 2 versículos para o tema e a abordagem a partir do todo, o expositivo numa perícope maior. Então, o textual é numa perícope menor, de 3 a 4 versículos, como nós falamos, e ali nós temos uma sugestão de tema e de pontos. Às vezes, não faz parte do todo daquela perícope, onde tem o início, meio e fim. É um recorte menor, porque 3 versículos, às vezes até 1 versículo, então nós somos sugestionados por aquele versículo a pregar com os pontos e tudo mais a partir daquela porção das Escrituras. Então, as divisões principais sugerem as feições que serão discutidas na mensagem e, então, a partir daquele texto curto. Às vezes, o texto é tão rico e pleno que dele nós podemos extrair muitas verdades ou traços que servirão para o desenvolvimento dos pensamentos contidos no esboço. Outras vezes, vai ser necessário nós recorrermos a outras porções para dar robustez. Mas esse recorrer a outras porções é simplesmente para dar robustez e não para fazer divisões. A divisão ela precisa partir do texto. Por isso que o nome do sermão é textual.
Então, é mais como um texto de apoio para o ponto que está dentro do texto, apenas para confirmar e para intensificar a argumentação. Nós precisamos entender que as divisões principais do esboço textual devem vir do próprio texto, mas o desenvolvimento pode, então, ter a partir de outras porções bíblicas. É como se você pegasse ali no sermão textual e falasse sobre fé. Aí você, então, dá um apoio com uma fé que é demonstrada como um grão de mostarda, como foi falado no sermão da Elizabeth, ou até mesmo a fé colocada lá no livro de Hebreus, e então nós partimos dessa realidade. Existe um versículo clássico, que inclusive está na apostila, que foi tirado do texto do James Braga, que inclusive é o texto que vocês podem ter acesso no Moodle, quando vocês forem responder, lá está disponibilizado também esse texto do James Braga, do livro Como Preparar Sermões Bíblicos, e então nós temos ali uma exemplificação com base em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Então, perceba que o James Braga, ele parte para um exemplo de um esboço de sermão textual a partir de um versículo. Então, apenas um versículo, ele tira o tema dali e tira os pontos a partir daquele versículo. E o que é que diz esse versículo? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, nós temos aqui, nesse versículo, 3 divisões. A primeira divisão, que ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus. A segunda divisão, ele estava disposto a obedecer a palavra de Deus. E terceira divisão, ele estava disposto a ensinar a palavra de Deus. E aí o versículo diz que ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Então, conhecer, cumprir e ensinar, tudo em um versículo, e aí uma abordagem de 3 pontos que nós encontramos aí nesse esboço de sermão textual, né? E alguém poderia colocar o tema, né? A disposição do coração quanto à palavra de Deus. Então, a disposição para conhecer, a disposição para obedecer e a disposição para ensinar. E aí a pessoa, então, faz essa separação de pontos a partir das divisões principais do sermão, do texto, dentro da sua naturalidade. Então, nós temos ali uma linha de sugestão que o próprio texto indica e que nós precisamos, então, ter uma mente voltada para uma leitura do texto bíblico a fim de enxergarmos essas divisões naturais no texto. Ok? Deu para compreender até aí? Alguma pergunta? Professor. Pois não. Pois não, Jardete. O sermão textual, ele necessariamente tem que ter esses pontos? Sim. Nós estamos estudando uma estrutura homilética. Dentro da estrutura homilética, necessariamente, ele precisa ter uma sequência natural dos pontos. Aham. Tá certo. Ele precisa ser, assim, sequenciado mesmo. A partir do próprio texto. A partir do próprio texto. No caso, 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos, 4 versículos. A gente pode pegar, por exemplo, em um sermão textual, com 3 versículos, tirar um ponto de cada versículo. Isso é possível também. Mas precisa ter essa divisão, sim. Mais alguma pergunta? Professor, à vontade, Joane. O sermão textual, ele tem um tema? Sim. Todo sermão ele tem um tema. Homileticamente falando, todo sermão precisa ter um tema. No caso, a gente precisa... Pode falar. Então, o expositivo também tem um tema.
O expositivo também tem um tema. Tá. A diferença é que o temático você parte do tema, o textual você parte do texto, sendo o texto uma perícope menor, e o expositivo você vai expor uma perícope maior, que uma definição clássica é que você tem uma ideia central, você consegue captar a ideia central e o tema é elaborado em cima da ideia central. Ah, entendi. Então, eu poderia dizer numa mensagem textual, poderia dizer, vou dar um tema para essa mensagem. Sim, Baseado no livro de João, capítulo 3, verso 16. É isso? Ou não? Pode. Perfeitamente. Ah, tá, entendi agora. Professor, À vontade, Vera. eu já vi pregadores pregar um texto, pega um capítulo inteiro e prega em cima desse capítulo. Ele é contextual? Então, nós estamos estudando aqui as proposições homiléticas, as estruturas homiléticas, os tipos de sermões. Agora, é necessário salientar que nem sempre os pregadores se valem dessas estruturas. Às vezes, vocês já ouviram muitos sermões que não têm pontos, ok? Sermões que não têm uma anunciação de um tema. E eu não diria que esses sermões estão equivocados ou errados. Eu diria que eles não estão seguindo uma estrutura homilética. Esse é um ponto. Nós estamos estudando a partir de uma estrutura homilética como se deve seguir de acordo com os teóricos do assunto. Nós estamos estudando no seminário, aprendendo sobre homilética. Então, existem as técnicas. Essas são as técnicas que em todos os seminários as pessoas aprendem, tudo mais. Só que muitas vezes requer uma habilidade, uma disposição. E não quer dizer que você, deixando de lado algumas dessas técnicas, que você está errado na anunciação do sermão. Esse é um ponto que eu gostaria de salientar. O outro ponto, já sendo caminhando mais para a resposta à sua pergunta, a pessoa ela pode misturar os estilos de sermões. Então, a sua pergunta é, alguém pregou em um texto maior e foi textual. É possível isso? Sim, é possível. Ele não está seguindo uma estrutura homilética, ele está misturando as estruturas homiléticas, o sermão expositivo com o sermão textual, e ainda assim pode ser textual. O que isso quer dizer? Você perguntou se lê o texto maior. E na hora, depois dele ler um texto maior, uma perícope grande, ele foca 3 versículos. Ou ele pega e faz uma abordagem de uma disposição natural do texto, a partir do versículo 1, depois do versículo 8, depois do versículo 15. Então, ele fez um espaçamento, colocou 3 pontos dentro de uma disposição natural daquilo que é próprio do sermão temático, aquilo que é próprio do sermão textual, dessa sequência que nós mostramos aqui para vocês, mas ele fez isso a partir de uma estrutura maior. Então, o que é que eu poderia dizer em relação a isso? Eu poderia dizer que ele pegou a estrutura do sermão textual, abandonou alguns aspectos e misturou com outros. Então, essa seria uma possibilidade. Você colocou como possibilidade. Agora, pode ser também que ele não pregou um sermão textual, pregou um outro tipo de sermão, abordando um texto maior. Deu para entender a minha resposta? Deu sim, professor. Obrigada. De nada. Mas a resposta é que ele está fugindo do proposto, daquilo que é proposto dentro da classificação do sermão textual. Ele está fugindo. Se ele pegou um texto maior, ele está fugindo. Porque a ideia é ser concêntrico, é exatamente concentrar naqueles poucos versículos para que fique perceptível a disposição natural. Minha pergunta era mais ou menos dentro disso aí, usando o exemplo aqui de Hebreus capítulo 11.
se eu quero falar acerca de fé, né? A fé que agrada a Deus, digamos que fosse esse o tema, e eu, né, tirando aqui dentro desse texto de Hebreus 11. Mas eu gostaria de fechar aqui, tendo o último ponto, em Hebreus 11, versículo 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Seria possível eu usar os versículos 1, 2 e passar para o 6, né? Ou assim seria inviável, eu estaria misturando dois tipos de sermões. Então, é mais em relação à classificação, né? Eu acredito que ele poderia ser textual, mas ele seria desaconselhado pelos teóricos do assunto de um sermão homilético bem estruturado. Eles diriam o seguinte: evitem isso. Mas ele deixaria de ser textual por causa disso? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. O James Braga, por exemplo, ele fala que deve ser no máximo 3 versículos. Então, outros já colocam 4 versículos. Então, percebam que não é um negócio fixo, bem estabilizado ao ponto de dizer, é isso aqui. Então, um pode diferenciar aqui, outro pode diferenciar acolá, e no final das contas, a estrutura ela continua a mesma, a única coisa que se mudou foi a quantidade de versículos bíblicos. Eu acredito que 6 versículos caminha bem perto de 4, né? 2 a mais. Não acredito que descaracterizaria tanto assim, não. É só, e no caso, por exemplo, eu vou pegar, assim, deixa eu ver se eu quero entender o que eu quero perguntar. A questão desses versículos, da escolha desses versículos. Eu vou usar todo um capítulo, então eu pego normalmente ali o inicial, né? Ou então eu pego um versículo, hoje, quando eu fui montar, eu pensei assim, não, mas eu vou falar, e Jesus perguntou. Então, eu tinha que trazer toda a história, lá desde Jesus que ele fala que o homem pediu a herança, pediu que o irmão desse a herança, mas eu tinha que chegar lá nessa herança, dinheiro, provisão da vida terrena. Daí eu até falei assim, eu podia ler, né? Parte aqui. Aí eu leria, porque tem as divisões na Bíblia, né? Que é a parábola, tal. Eu falei, eu poderia pegar um, depois pegaria o outro. Não, Jesus perguntou. Aí, dentro do que Jesus perguntou, eu traria a história anterior. Falar, olha, relatado, versículos antes, né? Jesus estava ali. Então, assim, eu sinto essa dificuldade realmente de escolher qual é o versículo-chave. Teria que ser um versículo que nos permite voltar à história. Ou contar. É mais ou menos isso? Como é que então, Eu vou pegar lá em Reis, por exemplo, Crônica, que as histórias, né, dos reis são grandes. Esse dia eu fui, o irmão pregou, né, lá na igreja, ele contou toda a história lá do rei, e ele conseguiu, ele pegava assim, o texto foi 2 capítulos enormes, e ele pregou tudo em 40 minutos. Eu fiquei assim, mas como é que escolhe? Tem que saber mesmo, assim, acho que... O que o senhor fala, para eu falar muito? A ideia é a seguinte: você pode fazer uma abordagem do contexto maior, citar o contexto maior, mas a sua leitura do texto ela tem que ser curta, tem que ser de 3 ou 4 versículos no máximo, e então, nesse versículo curto, você faz a separação dos pontos que vêm de forma natural. O que é de forma natural? Primeiro ponto, aí você aborda dentro daquilo que já está no texto. Quer ver um outro exemplo? Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Aí lá está escrito, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, você vai colocar um tema. E aí, depois desse tema, você vai colocar que... você pode colocar aqui 2 pontos ou até 3 pontos, né? Mas percebam que há uma sequência natural. Quando nós achamos a Deus, quando nós buscamos a Deus. E como é esse buscar a Deus? De todo o coração. Então, a resposta está no próprio texto. E é uma disposição natural. Então, você fez um sermão de 2 pontos e um sermão textual em cima de um versículo bíblico. Volto a repetir. Como
encontramos a Deus? Como achamos a Deus? Jeremias 29, versículo 13, responde. Então, o tema está no próprio versículo. Então, por isso é que ele é textual, porque o tema está no próprio texto. Você não partiu de um tema e foi procurar um texto. Você encontrou o texto e tirou o tema do texto. Então, como encontrar a Deus? Primeiro ponto, buscando a Deus. Segundo ponto, de todo o coração, com todo o coração. Então, nós precisamos entender que para alguém que precisa encontrar a Deus, ele precisa primeiro buscar e ele precisa envolver o coração totalmente. Então, aqui nós temos um sermão textual. O texto é que traz a sequência, a disposição, os pontos e, inclusive, o próprio tema. Deu para pegar, Elizabeth? Vai lá, Joeni. Deu para entender sim, professor. Obrigada. Ok, de nada. Acabou minhas dúvidas, o senhor já explicou. Então, quer dizer que o sermão textual é aquele que se baseia obrigatoriamente no texto bíblico. O que muda aí é a divisão que é tirada do texto, porque o sermão temático, ele tem um tema, tem um texto, né, baseado no tema, e tem a introdução. A diferença que eu queria saber era do textual para o temático. Então, o que muda aí é só as divisões, né? Que o textual o textual, ele tem de ser tirado do próprio texto, né? E o temático, tranquilo, né? A gente pode procurar outros textos. Ok, vamos abrir aí em Isaías, capítulo 55, versículo 7. É bom vocês olharem o texto, porque aí fica mais fácil, né? Às vezes eu falo aqui, vocês não estão olhando para o texto, e aí às vezes não dá para pegar. Isaías 55, versículo 7. Alguém lê para mim, fazendo favor? Isaías 55, 7. Isso, Jardete. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ok, muito obrigado, Jardete. Percebam que existem várias divisões dentro de um versículo só, tá vendo? Aí, o que é que acontece? A mente homilética é que vai separar os pontos, mas esses pontos, eles já estão dentro de uma disposição natural no texto. A gente não precisa procurar em outros versículos, porque eles já estão aqui. O texto já traz uma divisão natural. Ó, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Então, aqui está falando sobre pecado de atitudes, de ações, de andar naquela situação. Existe um outro pecado, que é o pecado dos pensamentos. Existe a disposição, ele vai deixar. Ok, e o que é que ele vai fazer? Converta-se. Então, converter aqui é mudar de direção, mudar de caminho, mudar de atitude ao Senhor. E aí tem outras disposições, que o Senhor se compadecerá dele e voltes para o Senhor, porque é rico em perdoar. Então, aqui nós temos algumas disposições colocadas pelo próprio texto. Então, nós poderíamos dar um tema aí para esse sermão, em cima desse versículo, sendo textual. Poderíamos colocar a bênção do perdão, por exemplo, né? Ou o perdão divino. O objeto do perdão divino, o perverso, o iníquo. As condições do perdão divino, abandonar o caminho, converter ao Senhor. A promessa do perdão divino, o Senhor é rico em perdoar, o Senhor vai se compadecer dele. Pronto, 3 versículos. Ou, melhor dizendo, 3 pontos em cima de um versículo. Então, nós temos aqui, falando sobre o perdão,
quem é o objeto do perdão, o iníquo perverso, quais são as condições desse perdão, para se ter esse perdão, o que é necessário, que ele se converta, que ele se arrependa, e o que é oferecido para ele. Qual a promessa desse perdão? Se você for perdoado, se você se arrepender, e se você se voltar para Deus, o que é que você vai ganhar com isso? A misericórdia do Senhor, a abundante misericórdia, porque ele é rico em perdoar. Então, aqui nós temos uma divisão clássica em cima de 3 versículos. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Fica à vontade. Não, né? É porque o microfone estava aberto, eu pensei que você tinha aberto para falar alguma coisa. É porque eu ia ler o versículo que a Jardete leu, né? Aí deixei. Ok, sem problema. Aqui. Fique tranquilo, fique tranquilo. Deu para compreender melhor agora, olhando o versículo bíblico? Essa disposição do versículo, do texto. Então, nós podemos pegar lá o Salmo 1º, né? Que é muito famoso, né? Vamos pegar lá. Abrir aqui no versículo 1. Salmo 1. No sermão textual. Aí está lá, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Alguém pode dar um tema a esse sermão? O que um homem feliz não faz? O que uma pessoa feliz não faz? Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 pontos, dentro de uma disposição natural do texto. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Professor, pode-se, então, dizer, assim, na minha interpretação, né? Só resumindo, temático, de maneira simples. Temático, dentro do tema, né? E eu vou utilizar outros textos, porque eu estou estudando dentro do tema, então eu vou me abrir para outros textos. Textual dentro do próprio texto. Eu vou trabalhar em cima desse texto. Dentro dele eu vou introduzir, vou falar. Aliás, eu posso e devo sim usar outros, né? Mas eu vou ficar dentro desse texto. Eu vou e volto dentro do texto, passeio dentro do texto. Sim, no texto curto, e aonde os pontos... Na leitura, isso. E aonde os texto pontos... curto, e onde os pontos, né? Entendi. São tirados dentro desse texto dentro curto. Dele mesmo. Eu posso sair, mas eu volto lá. Minha referência, minha base vai ser sempre ele, porque eu vou ligar o nome, o significado ao que é. O sermão textual é o texto. O sermão temático é o tema. É lógico. Assim, eu gosto dessas coisinhas porque eu memorizo melhor. Entendeu? Essa compreensão. Pode ser, né? Sim, sim. Aí aqui nesse texto, né? O Salmo 1º, versículo 1. Aí eu posso falar, olha, vocês perceberam que aqui há uma progressão do erro. Primeiro, ele anda no conselho dos ímpios, então ele está andando. Depois, ele se detém, que significa parar. Depois, ele se assenta. Então, há uma progressão no texto, mas é uma progressão de acordo com a continuidade do texto, uma progressão no erro. Então, o que é andar segundo o conselho dos ímpios? Andar no conselho dos ímpios é alguém que estava vivendo a sua vida e, de repente, ele começou a ouvir as pessoas que são ímpias. Olha, e aí vem a aplicação. Isso aqui é a aplicação. Primeiro eu estou interpretando, depois eu vou aplicando. Olha, você está
está vivendo um casamento conturbado, separa, é a melhor coisa. Então, primeiro você está ouvindo o conselho. Aquele conselho, ele não é um bom conselho. E aí você pode nadar de braçada na argumentação, nas aplicações, falar, olha, aí o texto de apoio, né, que é o que nós falamos. As más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo já falou isso, que uma conversa torpe, uma conversa ruim, uma conversa má, uma conversa impiedosa corrompe os bons costumes. Então, converse com pessoas que são cristãs, tome muito cuidado quando você for receber conselho de pessoas que são ímpias. Ah, pastor, eu não posso receber nenhum conselho de alguém que é ímpio. Não quer dizer que você não possa ouvir alguém que não é ímpio. Só estou dizendo que você deve tomar cuidado. Cuidado. Por quê? Porque aquilo pode lhe levar a uma reflexão. Então, alguém que é feliz, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, primeiro, ele pode aconselhar, mas eu não serei influenciado pelo conselho dele. E o ímpio é aquele que pratica a impiedade. Então, ele vai dar conselho que está de acordo com a visão dele, de acordo com a realidade como ele enxerga o mundo, os óculos dele, né? Então, nós precisamos tomar cuidado para não andar segundo o conselho dos ímpios. Às vezes a gente acha que é uma coisa mínima. Mas olha o que é que o texto diz, porque aquele que anda no conselho do ímpio, em um determinado momento, ele se detém no caminho do ímpio. Ele se detém no caminho do pecador, ele começa a ponderar sobre aquilo. Outrora ele não pensava naquilo, mas começou com uma sugestão na mente, alguém falou e ele começou a refletir, não é verdade? E aí, então, ele parou para prestar atenção na vida dos outros, ele viu que aquele que não tem família, que abandonou a família, está melhor do que ele. Aí o que é que ele faz? Ele agora já está praticando as mesmas obras, é por isso que ele se deteve no caminho dos pecadores, agora ele está parado, ele está praticando o que é errado. Então, alguém que é feliz segundo Deus, que significa bem-aventurado, aí você aborda, de acordo com o tema, o que significa bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser muito feliz, muito abençoado. Então, para ser muito feliz e muito abençoado, eu devo entender que os conselhos dos ímpios são conselhos maus e eu não devo ouvir, não devo andar segundo o conselho dos ímpios. E, em segundo lugar, eu não posso me deter no caminho dos pecadores. Eu não posso parar e praticar as mesmas coisas que os pecadores estão praticando. Por quê? Porque é uma progressão no erro. E o terceiro e último ponto é que depois eu já estarei assentado, eu já estabelecerei ali a minha moradia, eu já estarei junto com outros, percebam que agora eu estou com outros, é por isso que há uma roda, eu estou ali sentado com outros, escarnecendo do que é certo, falando mal do que é certo, zombando do que é certo, e estou ali me banqueteando, me deleitando no erro, e até estou falando mal do que é certo. Eu já sou um escarnecedor, eu já estou falando mal do casamento, e o casamento aqui é só um exemplo, tá? Você pode dar vários exemplos, eu estou apenas abordando um. Você já está falando mal do casamento, já está falando mal das pessoas que estão casadas, já diz que casamento não presta, e aí, então, aqui nós temos uma disposição natural de 3 pontos, onde o tema foi tirado do versículo, onde essas disposições naturais estão através de pontos dentro de uma clarificação do próprio texto. O texto ele é claro e eu pego de forma natural essa disposição que nos mostra uma sequência e uma disposição natural e então elenco os meus pontos a partir dali. Pastor, quando eu estiver falando acerca do bem-aventurado, aí pode fundamentar em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte das Bem-aventuranças? Pode. Por exemplo, esse Mateus capítulo 5, eu posso tirar 3 versículos ali, versículo 1, versículo 2, versículo 3, e falar, olha, pegar esse pedaço aí e abordar.
Bem-aventurado, falar a mesma coisa, e aí, ó, o pobre de espírito, o que tem fome e sede de justiça, os que choram, bem-aventurados que choram, e aí dispôs os versículos de acordo com os pontos, né? Eu posso, por exemplo, pegar o versículo 3, o versículo 2, versículo 3, e fazer um outro contraponto, um outro sermão, né? Qual o prazer? Como se compara? O tema você que vai criar. Eu estou aqui falando o que está vindo da minha mente de acordo com a leitura do texto, né? O que produz o prazer na lei do Senhor? Qual o resultado de se ter prazer na lei do Senhor? Primeiro, estabilidade. Porque o versículo 3 diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Ele está bem firmado, ele é estável, ele está bem fincado ali. Frutificação, né? Estabilidade, frutificação, versículo 2, né? No devido tempo dá o seu fruto, né? Então, nós temos aí pessoas que agem corretamente, que têm atitudes cristãs. Então, quando ele está meditando na lei do Senhor, além dele ser estável, não ser levado para um lado, para o outro, não ficar perdido, angustiado, ele tem uma estabilidade no Senhor, está enraizado em Deus. Além disso, ele dá frutos, a sociedade vê que é uma pessoa diferenciada, e por aí afora vai, você vai abordando esse aspecto do dar o fruto, né? E aí, o último ponto, né? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, aí você pode colocar um ponto aí, né? Uma sustentabilidade, no sentido dele fazer as coisas e Deus estar com ele, e as coisas dão certos. E aí você pode fazer algumas abordagens. Dar certo não significa dentro de uma visão pragmática de então, eu vou fazer aquilo que dá certo, mas eu vou fazer aquilo que é segundo a vontade de Deus, na meditação da lei do Senhor, e então, Deus estando comigo, as coisas darão certo, mesmo que eu acho que não esteja dando certo, né? Mas eu serei bem-sucedido porque o Senhor está comigo. E ser bem-sucedido aqui na visão cristã não é triunfalismo, mas é saber que as coisas sempre darão certas para mim, porque Deus está comigo, e mesmo quando as coisas aos olhos humanos não estão dando certo, Deus está fazendo com que as coisas deem certo. E aí as argumentações vêm de acordo com o seu conhecimento da Bíblia, né? Mas o sermão textual, ele parte dessa premissa, da premissa que os pontos estão ali dentro de uma disposição natural. Ok? Alguma pergunta? Professor, eu estava vendo aqui o senhor falando aí, estava vendo aqui no livro de João, capítulo 10, que fala do bom pastor. O que o bom pastor faz? Aí eu achei alguns versículos aqui. Dá sua vida pelas ovelhas. Deixa eu ver aqui no versículo 14. Ele conhece as suas ovelhas. Dessa forma, né? É um textual aí, né? Sim, quais são os pontos? Bom, que aqui no capítulo 10 do livro de João fala do bom pastor, aí fala do mercenário também. Sim, vamos lá. Tá. Fala do bom pastor. O que o bom pastor faz pelas ovelhas? Aí eu encontrei... Qual é o versículo? Vamos lá. Primeiro, capítulo 10. Quais são os versículos que você está escolhendo, ou qual versículo? Está no mesmo texto, que é o versículo 11. Ok, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual seria o seu tema? Seria o bom pastor. Ok. Jesus, o bom pastor. E quais seriam os pontos?
Seria os pontos relacionados com o bom pastor, né? O que ele faz, né? Aí, eu estava lendo aqui, concernente o que o senhor estava falando, relatando, aí eu lembrei desse texto que está já mastigado, né? Sim. Pois os pontos seria dar a sua vida, né? Pelas ovelhas. Ok. Primeiro ponto está aí. Tá. E o segundo ponto? Aí eu tenho de procurar só os positivos, né? Não, pode ser negativo também. Positivo no sentido... Vamos lá. Positivo no sentido de ser o Senhor, né? Aí 14. Deixa eu ver aqui. 14. Aí, o 14, ele conhece as suas ovelhas. Né? Isso. Ele conhece as suas ovelhas. O 12 e o 13 você pode usar também como um segundo ponto. E o conhece as suas ovelhas como sendo o último. Você poderia colocar, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas, porque ele não é mercenário e porque ele conhece as suas ovelhas. Tá, positivo. Tá, é isso mesmo. É que eu não sabia ainda, o senhor falando aí eu estava vendo aqui no livro de João. Ou então você pode colocar, porque isso tudo está aqui no texto, você pode escolher as melhores palavras. Isso aí é uma arte, é você quem vai escolher as melhores palavras. Eu, olhando melhor o texto aqui, poderia colocar da seguinte forma, que é um bom texto, inclusive, para fazer o sermão textual, né? Jesus, o bom pastor. E aí, uma frase de transição. Por que Jesus é o bom pastor? Porque ele dá a vida pelas ovelhas. Versículo 13, no finalzinho, fala sobre o mercenário que não cuida, não tem cuidado com as ovelhas. Então, você pode transformar essa expressão em um aspecto positivo, porque Jesus cuida das suas ovelhas e porque ele conhece as ovelhas. Positivo. No 12 também fala de proteção, né? Isso. Não são as ovelhas. Vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Então, quer dizer, ele protege as suas ovelhas, né? Antes de ser mercenário. Aí daria 4 tópicos. Tá, mas o segundo tópico aqui seria o mercenário. Eu entendi, Elcio, poderia ser essa, mas aí a ideia é que o cuidado e a proteção está bem relacionada, o versículo 12 e 13. Fica num só, né? Isso. Porque a argumentação é mais ou menos essa, né? O mercenário foge porque não cuida, né? O bom pastor, ele cuida, e esse cuidado significa proteger. Isso. Muito bem. Entendi. Ok? Aí, um ótimo sermão, tá bom? Tá vendo? Já dá para pregar domingo na igreja. O pastor não vai lá, ou então você é o pastor, né? Ainda não preparou e fala bem assim, eita, olha, na aula de homilética, peguei um sermão aqui. É só melhorar o sermão. Pega o sermão e dá uma melhorada nele. Professor, e esse sermão textual é mais para estudo bíblico? Não. Por isso que eu entrei no seminário, para mim aprender a dar estudo bíblico, né? Porque a minha facilidade é pregar, né? Pregação. E aí eu tenho de me policiar Então, o sermão textual é para pregação também, né? Sim, sim. O textual é mais calmo, você vai explicar, entendeu? Professor, só uma dúvida. À vontade, Vera. Esse sermão textual, eu não posso, eu pego um texto, né? Pego 2, 3 versículos ali, eu não posso referenciar outro versículo da Bíblia dentro desse outro texto, para dar um respaldo, alguma coisa assim? Ele pode ser um texto de apoio para confirmar o que está dentro do texto, o ponto que você tirou dentro do texto. Como, por exemplo, esse texto aqui, o cuidado, né? O mercenário foge, versículo 13, porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. E aí,
você falou desse versículo, tirou o ponto desse versículo, que Jesus cuida das ovelhas, você está abordando esse versículo, e aí quando você está argumentando, você pode usar um texto de apoio para confirmar aquilo que já está nesse versículo. Por exemplo, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha o cuidado de Deus aí, o cuidado do Senhor Jesus. Então, eu usei o outro texto apenas para confirmar o que está nesse texto. A minha base, o meu ponto de partida é o texto, textual. Agora, os versículos são versículos de apoio para a argumentação do ponto que está no texto, diferentemente do sermão temático, que cada ponto eu tenho um apoio fora do texto original que eu li. Como a gente aprendeu. Então, eu pego lá. O Senhor é meu pastor. Esse é o tema. Um sermão temático. O Senhor é meu pastor. E aí eu pego... por que o Senhor é meu pastor? Aí, o primeiro ponto. Porque ele cuida de mim. Aí eu venho para esse texto aqui. Segundo ponto. Porque Jacó enxergou Deus como pastor. Aí eu vou lá no texto de Gênesis, capítulo 48, se não me falha a memória, ou 49, acho que é o 49, onde Jacó chama Deus do pastor dele. E aí eu pego um outro texto que fala sobre pastoreio e também faço uma outra abordagem. Os meus pontos no sermão temático são pontos com versículos salteados em outras porções das Escrituras. Os meus pontos no sermão textual estão no texto. Ok? Tranquilo? Ok. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Pode fazer a prova. Beleza, então vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte... somente com Joemir, viu? Hã? Faça a prova somente com Joemir. Bom demais. Nós vamos fazer o seguinte, naquele mesmo esquema como nós aprendemos no sermão temático. Vocês vão ter aí 15 minutos para preparar um sermão textual. 10 minutos, ok? 10 minutos e mais 15 minutos de intervalo. Então, quando for 21h40, a gente retorna. 21h45. 21h45. Ok. Eu vou parar a gravação, tá, pastor? Ok. Pastor, a gente faz igual aquela vez de colocar nos comentários, quem já terminou, Isso, é melhor. quem tá terminando. Isso, é melhor. Não, tá bom.